Fala galera, beleza? Meu nome é Rodrigo Melli, esse é o canal História Mal Contada. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o período regencial. Sim, aquele período meio mais ou menos da história do Brasil. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, o Brasil foi governado por regentes. Mas o que são os regentes? Eram líderes políticos que agiam em nome do herdeiro do trono, no caso Dom Pedro II, já que ele não era maior de idade e não podia assumir o trono como imperador. Esse período ficou conhecido como período regencial e foi marcado por grandes agitações políticas e sociais. Eita perla! Nessa primeira etapa do período regencial, conhecida como Avanço Liberal, três partidos disputavam pelo poder político. Os exaltados, ou farroupilha como eram conhecidos, eram integrados pela esquerda liberal, que defendia a implantação de uma política federal descentralizada. O moderado, ou chimango, era composto pela direita liberal, que defendia os interesses dos fazendeiros, sim, esses tabacudo. E temos o restaurador, ou caramuru. Ele era constituído pela direita conservadora e seu maior objetivo era trazer Dom Pedro de volta ao trono. Os integrantes do Partido Moderado conseguiram se firmar como principal força do período. Eles adotaram medidas liberais, porém contidas, já que não afetou radicalmente a estrutura socioeconômica do Brasil. Temos a regência de Trina Provisória. Depois que Dom Pedro meteu o pé, a Assembleia Geral ficou encarregada de eleger três líderes, no caso uma regência de Trina, para governar o país até a maioridade de Dom Pedro II, sendo que, em abril de 1831, o parlamento estava em recesso, então os senadores, deputados, a maioria não se encontrava no Rio de Janeiro, que era a capital. Então, eles pegaram os poucos parlamentares que tinham ali e montaram uma regência provisória. Para compor esses cargos, foram escolhidos senadores Nicolau Campos, do Moderado, Carneiro Campos, do Restaurador, e um representante do Exército, que era o brigadeiro Lime Silva. Essa trina ela ficou no poder por apenas 2 meses. Entre suas medidas, destacam-se a reintegração do último ministério deposto por Dom Pedro I e a suspensão temporária do poder moderador. Outra coisa que a regência trina fez foi a proibição do tráfico de escravos. A entrada dos negros africanos no país, ela continuou acontecendo e em grande escala. Mas o porquê disso? A escravidão ela era considerada indispensável para o avanço da economia e também, sobretudo, a demanda da cultura cafeeira que estava em grande expansão na época. E eu precisava de quê? Demanda, escravo, essas coisas assim. E essa lei foi conhecida, no caso nomeada por muitos como Lei para Inglês Ver, porque não mudou em nada na essência. Eles continuaram traficando escravos, continuou a mesma coisa. A única parada que mudou foi que eles saíram da legalidade e ficaram à margem da lei. Regência Trina Permanente. Em junho foi eleita a Regência Trina Permanente, formada por 3 moderados, os deputados Braulio Muniz e Costa Carvalho e o brigadeiro Lime Silva. Porém, quem despontou como o homem forte do novo governo foi o ministro da Justiça, Diogo Feijó. Ainda em 1831, ele criou a Guarda Nacional, um corpo militar comandado pelos grandes fazendeiros, os quais receberam a patente de coronel. Eu sinto cheiros de coronelismo, que foi usado para reprimir com violência as manifestações das parcelas mais exaltadas da população. No ano seguinte, após uma tentativa frustrada de golpe de Estado, o ministro Feijó renunciou. Acalmados os ânimos dos setores mais radicais, o governo introduziu 2 importantes reformas liberalizantes. A primeira foi a promulgação em 1832 do Código do Processo Criminal, que conferia ampla autonomia judiciária aos municípios,
Um efeito da medida foi o fortalecimento do poder local dos fazendeiros. A outra foi o Ato Adicional de 1834, que reformou a Constituição de 1824. Ele descentralizou o poder ao extinguir o Conselho do Estado e instituir as Assembleias Legislativas Provinciais, e aproximou o regime político em vigor do sistema republicano, ao substituir a regência trina pela regência una, formada por apenas um governante eleito pelo voto censitário para um mandato de 4 anos. A partir de 1834, as forças políticas do país elas se reorganizaram, dando início assim ao período conhecido como Regresso Conservador. Naquele ano, Dom Pedro I faleceu, passou dessa para melhor. E o Partido Restaurador, que pedia a volta dele, foi extinto, né? Não tinha mais sentido. O cara tá morto, vai voltar pra quê? Também não tem nem como voltar. Os exaltados também haviam praticamente desaparecido por causa da repressão oficial, e os moderados, durante a campanha de eleição para a regência una em 1835, acabaram divididos entre duas facções. A mais conservadora se uniu aos antigos restauradores e formaram o Partido Regressista. Eles defendiam um governo forte e centralizado. A mais liberal agregou os remanescentes dos exaltados e criou o Partido Progressista, liderado por Diogo Feijó. Ele era favorável à monarquia constitucional. Feijó, ele venceu as eleições para a regência una e tomou posse em outubro de 1835. Com o parlamento dominado pela oposição, Feijó teve imensa dificuldade para governar, e ele também não conseguiu solucionar a crise econômica que assolou o país e nem conter as rebeliões que ocorreram. A exemplo dessas rebeliões temos a Revolta dos Farrapos, Cabanagem, Sabinada, Balaiada, um ritmo de dança, não é revolta mesmo. E eu vou fazer um vídeo exclusivo só para essas revoltas, então fica no aguardo. Em 1837, Feijó não viu outra alternativa senão renunciar ao cargo. Então ele foi substituído interinamente pelo regressista Pedro de Araújo Lima. É um tabacudo. E ele foi confirmado nesse cargo depois das eleições realizadas em 1838. Ao chegarem no executivo, os regressistas decidiram reformular as principais medidas adotadas no avanço liberal. Pela Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, o sistema judiciário voltou ao controle do governo e as assembleias provinciais tiveram sua atuação limitada. Com o objetivo de tentar retomar o poder, os progressistas eles iniciaram uma campanha para a antecipação da posse de Dom Pedro II. Essa causa ganhou as ruas, ganhou popularidade e então aconteceu. Em julho de 1840, Dom Pedro II foi declarado maior de idade, com apenas 14 anos. Mano, eu tenho 20 e pra mim eu ainda sou adolescente, cara. Os caras, maior de idade o quê, mano? E foi aí que acabou o período regencial e deu-se início ao segundo reinado. Vale dizer que esse golpe da maioridade beneficiou os progressistas, já que eles foram escolhidos pelo jovem imperador para compor o ministério. Eita, os caras se dando bem. Com certeza alguém falou no ouvidinho ali de Dom Pedro II. E aí, mano, indica nós aí, nós te ajudou aí entrando no poder, né? Com uma mão lava a outra, tá ligado? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações e compartilha esse vídeo na moral, dessa moral aí, dá um RT no Twitter, me segue nas redes sociais aí, principalmente o Instagram. É isso, valeu!